Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre do ano de 2023. Que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Queridos, a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Para essa lição, o texto áureo está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e versículo de número 2, onde diz assim: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A verdade prática para essa lição diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe está em dois trechos, não é? 2 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Primeiro deles, Atos capítulo 11, vamos ler do versículo de número 19 ao versículo de número 26, onde diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vamos ler dos versículos 1 ao versículo de número 5, onde diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, amados irmãos, os objetivos dessa lição são apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia, expor sua natureza missionária e enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Queridos, nessa lição, dentre tantos ensinamentos e tantas coisas que eu vou falar e já foram tratadas também nas lições anteriores, nessa lição se destaca
a natureza espiritual da obra missionária. E aí nós vamos perceber que o jejum e a oração, ou seja, a consagração a Deus, eram disciplinas essenciais para selecionar e enviar missionários para a evangelização do mundo. Você observa que a obra missionária, um detalhe que eu tenho falado há algumas semanas, com base no tema dessa lição, na temática dessas lições, a obra missionária precisa ser levada a sério. Nós não podemos brincar com a obra missionária, né, irmãos? Não podemos. A obra missionária não é viagem turística. Obra missionária não é viagem de férias. Obra missionária, né, irmão? Não estou dizendo que não posso fazer missões nas férias. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que viagem missionária não é uma viagem para diversão. É uma viagem, acima de tudo, aliás, é uma obra, acima de tudo, espiritual. Não é? Espiritual, que requer muita comunhão com Deus para que ela seja executada com excelência. Não é, irmãos? Para que ela seja executada e o nome de Deus seja glorificado através da missão que está sendo executada, ou das missões. Queridos irmãos, nessa lição, então, nós vamos estudar a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, né, que é a igreja de Antioquia. Então, eu quero mostrar para os irmãos a fundação, a formação, a vida ministerial e de comunhão, né, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Então, aqui nós vamos ver uma amostra, não é? Vamos ver um exemplo claro de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, não é? Porém profunda. Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar, né, a orientação do Espírito Santo para fazer missões. Né? Então, uma prática, nós vamos observar aqui, uma prática missionária executada, feita completamente na direção do Espírito Santo de Deus. Então, eu vou mostrar algumas informações gerais, né, sobre a igreja de Antioquia e a sua atuação na obra evangelística, tá certo? E também as características ali de um verdadeiro modelo de uma igreja missionária, que era a igreja de Antioquia, que é o exemplo que está na pauta da reunião dessa semana. Aliás, na pauta da lição, né? Da escola dominical dessa semana. Então, primeiro vamos aprender um pouco sobre a palavra modelo, tá certo? Então, o modelo é uma coisa ou uma pessoa que serve de imagem, não é? Então, forma ou padrão a ser imitado, ou como fonte de inspiração, não é? Exemplo dado por uma pessoa, por uma coisa, que possui determinadas características em mais alto grau. Então, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, né, no Novo Testamento em específico, uma das palavras traduzidas por modelo é o termo tupós, que pode significar, dependendo do contexto, é o seguinte, dois sentidos. No sentido técnico, um modelo de acordo com o qual algo deve ser feito, e no sentido ético, não é, um exemplo dissuasivo, né, um padrão de advertência, não é, um exemplo a ser imitado, ou de pessoas, exemplo de pessoas que merecem imitação, tá certo? Um exemplo a ser imitado, um exemplo de pessoas que merecem imitação. Então, vamos falar um pouco da igreja de Antioquia, não é? A natureza e algumas características da igreja de Antioquia. Primeiro, a sua localização geográfica. Então, a igreja de Antioquia, da Síria, não é? Que é destacada nessa lição, e aí vem a observação para não confundir com a Antioquia da Psídia, não é? Nós estamos tratando da Antioquia da Síria,
Então, ela era localizada às margens do rio Orontes, a aproximadamente 24 quilômetros do mar Mediterrâneo. Então, foi fundada em aproximadamente 300 anos antes de Cristo, né, por Seleuco Nicanor, chamado Seleuco I, que era um dos generais de Alexandre, né, e lhe deu o nome em honra ao seu pai, Antíoco. Então, chegou a ser a sede do legado imperial da província romana da Síria e Cilícia, né? E aparecia como a capital do Oriente, sendo a terceira maior cidade do Império Romano, perdendo em importância somente para as cidades de Roma e de Alexandria. Então, Antioquia era o centro da adoração para vários cultos pagãos, né, que promoviam coisas terríveis, como, por exemplo, a imoralidade sexual e outras formas de maldade que são comuns às religiões pagãs. Né? Era famosa pelo culto a Daphne, né? cujo templo estava a aproximadamente 8 quilômetros da cidade. Também foi um centro comercial vital, né? A porta ao mundo oriental, e foi nesse contexto que nasceu uma igreja multicultural e multirracial para liderar a obra missionária no mundo. Não é? Então, dentro dessa realidade social e religiosa, então, surge a igreja em Antioquia, tá certo? Antioquia da Síria. Então, Antioquia da Síria era conhecido como a Rainha do Oriente. Então, tinha uma cidade que tinha uma população estimada em cerca de 500 mil habitantes. Então, era constituída de diversas nacionalidades. E por isso, dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que visitavam a sua praça, tá certo? Das suas praças. Então, não é por acaso que essa cidade se tornou-se, historicamente, a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Então, talvez por esse motivo, o evangelista Lucas, ele altera o foco de sua narrativa, que estava centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios a partir da Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo, né? Então, só lembrando mais uma vez que os irmãos não confundam Antioquia da Síria, que é o que nós estamos tratando nessa lição, com Antioquia da Psídia, né? Que é mencionada também no livro dos Atos, lá em Atos capítulo 13 e versículo de número 14. E acerca da igreja, irmãos, em Antioquia, tá certo? Então, após a perseguição, né, que aconteceu por causa da morte de Estevão, primeiro mártir da igreja, né, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, então o Espírito Santo, ele dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, né? Chegando, portanto, à Antioquia da Síria. Então, nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 11 e versículo de número 26. Então, essa igreja se tornou o centro da obra missionária do apóstolo Paulo, né, irmãos? Famoso apóstolo dos gentios, né, como um dos pseudônimos aí atribuídos ao apóstolo Paulo. Então, é importante ressaltar aqui que havia duas cidades mais importantes que Antioquia da Síria, né, como eu já citei, que era Roma e Alexandria. Então, o evangelho pregado a partir da Antioquia para outras regiões do mundo era um evangelho extremamente estratégico, tá certo? Espiritualmente estratégico.
né? Porque ele era pregado a várias nacionalidades, a vários povos, né? A várias culturas, né? Que estavam ali presentes na contextualização social da cidade de Antioquia. Então, como igreja, Antioquia surgiu em decorrência do ministério de evangelistas anônimos, não é? Então, como os irmãos já sabem, a perseguição que explodiu na cidade após a morte de Estevão não fez a igreja retroceder. Se a morte de Estevão foi um ato que buscava acanhar a igreja, digamos assim, ela serviu para incentivar a propagação do evangelho ainda mais. Então, ele não fez a igreja retroceder, muito pelo contrário, os crentes saíram pregando a palavra. Atos 11, 19 diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra, senão somente aos judeus. Então, os crentes dispersos, né, judeus helenistas que se haviam convertido a Cristo, eles saíram pregando o evangelho aos gentios, né? E, na verdade, saíram alargando as fronteiras geográficas e culturais. Então, esses missionários anônimos, né, que é dos crentes dispersos, eles pregaram na Fenícia, que corresponde atualmente ao território do Líbano, né? Também pregaram em Chipre, né, que é a terra natal de Barnabé, chegando até Antioquia da Síria, tá certo? Imponente, que era uma imponente cidade do Império Romano. Atos capítulo 11, versículo 20 diz: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, são missionários, alguns varões de Chipre, de Cirene, os famosos missionários anônimos. Então, é uma obra de leigos. Então, não foram apóstolos, obreiros, não é? Mas foram os leigos, os discípulos e os crentes em geral, não é? Que outrora, dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que eles anunciam, não é, o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Então, por causa da atitude de anunciar o evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, né? O que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. O resultado é extraordinário. O resultado de Jesus sendo anunciado é sempre um resultado extraordinário, né? Então, essa notícia chega a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Então, Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia, né? E, ao chegar à cidade, ele se alegrou quando constatou que a praça de Deus havia, a graça de Deus havia alcançado, né, muita gente, e exortou a que todos permanecessem firmes no Senhor Jesus. Então, nessa oportunidade, né, irmãos, como bem escrito lá em Atos 11, 26, pela primeira vez os discípulos da igreja em Antioquia, eles foram chamados cristãos, né, pelo fato de serem seguidores de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. E qual a importância para o trabalho missionário? Na verdade, a igreja de Antioquia, da Síria, ela exerceu um papel extremamente importante, né, no primeiro século da igreja primitiva. Então, ela foi a primeira igreja gentílica, não é? E foi ali onde os crentes foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, o trabalho prosperou com a aprovação de Deus, né? E Atos 11, 21, a parte A, diz: e a mão do Senhor era com eles, confirmando a amplitude da graça de Deus e aumentando o número de gentios alcançados. Atos 11, 21, a parte B, diz: e grande número creu e se converteu ao Senhor, a ponto de
se tornar pública e evidente a ação graciosa de Deus. Atos 11, 22 e 23 diz: e chegou a fama destas cidades aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Você observa, né, irmão? Se tornou público, se proliferou a fama, chegou até Jerusalém. Daí os apóstolos foram e enviaram Barnabé até Antioquia da Síria, não é? O qual, quando ele chegou, viu a graça de Deus e se alegrou. E em razão da posição geográfica da Antioquia da Síria, sobretudo seu crescimento espiritual, a igreja ela adquire proeminência ao enviar missionários ao mundo gentílico. Né? Então, nessa viagem, nessa cidade, né, na cidade de Antioquia, se deu o ponto de partida para as viagens missionárias, né? Sendo, portanto, uma cidade-chave, não só para Roma, mas também para a igreja primitiva. Né, irmão? Você vê a importância da igreja de Antioquia e o modelo da igreja de Antioquia, não é, a ser seguido por nós. Então, era uma igreja missionária em ação, tá certo? Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores. Então, era uma igreja que tinha uma boa liderança, não é? Exercendo a vocação. Agora, nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Então, os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea, e os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Eram pessoas que dependiam da inspiração do Espírito Santo, né, irmãos, e da veracidade das Santas Escrituras. Pregavam a palavra de Deus, né? Falavam acerca do reino de Deus. Também era uma liderança servidora. Então, a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso; Simeão, negro africano; Lúcio, sireneu africano; Manaém, irmão de criação ou irmão de leite de Herodes, o tetrarca, não é? Herodes Antipas, que matou João Batista. Saulo era um fariseu e ex-perseguidor da igreja. Então você observa que era uma liderança que era constituída sem barreiras. Era uma igreja, era um modelo de igreja que valorizava o discipulado, não é? Que valorizava a obra transformadora de Deus sobre a vida das pessoas. Então, essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço, na diversidade de pessoas salvas, trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Tá certo? Então, eram pessoas que serviam. Não é? Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então, você observa que nesse ambiente de sensibilidade espiritual, de igreja discipuladora, de igreja com visão missionária, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. E em seguida eles foram enviados para o campo. Note uma coisa, note que antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Né? Ou seja, a igreja estava em consagração. A igreja estava se preparando para ouvir a voz de Deus. Né? A consagração nada mais é do que uma preparação para a comunhão com Deus. Também a gente pode ver isso aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando, por exemplo, Jesus ordena aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ora, irmãos, por que Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém? Porque quem estava em Jerusalém
estava no propósito da consagração. Eles estavam se consagrando para oferecer a Deus as primícias da colheita. Então, a igreja de Antioquia, você observa que antes de receberem orientação do Espírito Santo, elas estavam se preparando para terem esse contato com o Espírito Santo. Né? Então, após receberem a orientação do Espírito Santo e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuava jejuando e orando. Então, a lição aqui ela é gloriosa, não é, irmãos? A lição é gloriosa e muito clara. Então, na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, nós devemos entrar, antes de qualquer coisa, num propósito de jejum e oração, para receber as orientações adequadas do Espírito Santo, bem como para executar exatamente o que o Espírito Santo mandar. Então você vê que lição maravilhosa, porque sem dúvida alguma essa era a base do sucesso missionário da igreja Antioquia. Você vê que a igreja atual, ela segue o modelo bíblico, pelo menos deveria seguir em todos os lugares. Eu ouvi, né, bem mais jovem, aliás, eu ouvi lideranças da minha igreja dizerem que antes de indicarem, por exemplo, dirigentes, homens de Deus para dirigir as igrejas, para estar à frente das igrejas, os pastores passavam dias, não é, irmãos, enclausurados, orando e pedindo a Deus orientação de quem colocar em que lugar. É uma coisa tremenda, um ensinamento maravilhoso. Ontem mesmo conversava com uma pessoa, parente de um missionário que foi enviado pela igreja, e a história desse missionário é uma coisa tremenda. Ele disse que, o primeiro que tudo, o Espírito Santo mandou ele aprender espanhol. E ele disse que foi lá aprender a falar espanhol. E ele disse, depois o Espírito Santo mandou ele falar com o pastor presidente da igreja. E ele disse, quando eu cheguei na casa do pastor presidente, eu disse, Pai do Senhor, pastor. Aí o pastor olhou para mim e disse assim, o missionário contando, ele disse, o pastor olhou para mim e disse assim, já sei, Deus mandou você ir para um país de língua espanhola, porque Deus falou comigo que estava lhe preparando e que no tempo certo você viria. E esse missionário foi o primeiro missionário daquele país, não é? Que foi enviado para aquele país específico, e ainda hoje ele continua fazendo a obra missionária naquele país. Não é? É uma coisa maravilhosa a atuação, né? O mover do Espírito Santo em favor da obra missionária. Então, o modelo de missões da igreja em Antioquia, preste bem atenção como é interessante isso, né? Modelo de missões. Então, a igreja de Antioquia, ela se tornou um modelo não só de moralidade, não é? O que se entende em serem identificados por cristãos, parecidos com ou pertencentes a Cristo, mas também de uma liderança estruturada, né? Um exemplo de igreja altruísta e solidária, né? Enviando donativos aos irmãos da Judéia, como igualmente se tornou um modelo de como deve ser a obra missionária e qual deve ser o perfil daqueles que trabalham na obra missionária. Né, irmãos? Quando envolve espiritualidade, envolve seriedade. Isso aqui é importante a gente frisar, porque em alguns lugares, espiritualidade se transformou em sinônimo de brincadeira. É assim, ó, a obra missionária não é show de stand-up. Né, irmãos? A gente não prega para as pessoas darem risada. A gente prega para as pessoas darem glória a Deus e aleluia, e serem transformados pela palavra que eles estão ouvindo. Então você observa dentro desse raciocínio que a obra missionária é algo extremamente sério, é algo extremamente, não é, que a gente deve levar, envolveu espiritualidade, envolveu seriedade. Não é, irmão? Não tem como mudar isso. Então, Barnabé e Paulo serviam na igreja local.
Então, o evangelista Lucas, ele relaciona 5 homens que ministravam na igreja de Antioquia da Síria. Né? Ele cita Barnabé, Simeão, que talvez fosse da África, não é? Uma vez que tinha o sobrenome Níger, que tem por significado negro, Lúcio de Cirene, que talvez tenha sido um dos fundadores da igreja em Antioquia, Manaém, né, que um amigo íntimo, ou talvez irmão adotivo de Herodes Antipas, né, que havia mandado matar João Batista, e Saulo, o último da lista, mas que em breve estaria exercendo, não é, uma liderança proeminente na obra missionária. Então, todos eles estavam ligados à igreja local e a serviço da igreja local, como demonstração de seu compromisso com Deus. Irmãos, vou parar aqui, porque quando eu aconselho os mais jovens, os obreiros mais jovens, por exemplo, eu digo para ele, pare de tomar como referencial a irresponsabilidade. Por exemplo, eu não convido para pregar na minha igreja obreiro que não tenha vínculo com a igreja. Obreiro sem pastor, desgarrado, desengrejado, eu não chamo. Não é por quê? Porque qual é a imagem que isso está passando para os obreiros mais jovens? Tem eventos aí de nível nacional que eu fico admirado com homens de Deus de um respeito assim que me falta palavras para descrever, sentados ouvindo pessoas que não têm compromisso com a igreja de forma alguma, não é, doutrinando não, ali metendo um pau, esculhambando com eles. Então, assim, fica o exemplo, Barnabé e Paulo, né, e Lúcio, e Manaém, e Simeão, não é, irmãos? Eles eram pessoas que tinham compromisso com a igreja e estavam a serviço da igreja, como demonstração de que eles estavam a serviço de Deus. Se alguém diz que está a serviço de Deus, mas não tem compromisso com a igreja, é um desengrejado. Né? Então, fica claro que antes deles exercerem missões transculturais, eles estavam vinculados, não é, irmãos, e ligados à igreja local. Como eu estava dizendo, eu digo aos mais jovens, eu disse, olha, não vá tomar como exemplo de fé a irresponsabilidade que alguns andam proliferando pelas redes sociais hoje. Não. Tome por referencial o compromisso. Quando a igreja precisar de um dirigente de congregação, ela não vai procurar nos que estão desgarrados pela rua falando mal dela. Ela vai procurar quem tem compromisso. Não é, irmãos? É verdade. Procura quem tem compromisso. Deus procura quem tem compromisso. E aqui, por que não lembrar que quando Jesus voltar, ele não vem buscar o Mário Sérgio, ele não vem buscar, sei lá, o Joãozinho, lá, o irmão Pedro, não é? A irmã Carmen. Não, ele não vem buscar pessoas específicas, ele vem buscar a igreja. Né, irmãos? A noiva de Cristo é a igreja. Então, como é que esse povo não tem compromisso com a igreja? Ah, mas é a igreja universal. Sim, querido. Mas a igreja universal, ela se subdivide em igrejas locais. A lição de hoje fala de uma igreja local. Fala da igreja de Antioquia. E os grandes homens de Deus eram ligados a ela. Então, fica claro, não é, irmãos, que eles estão ali ligados a atividades numa igreja local, subordinados a uma igreja mãe, que era a igreja de Jerusalém, com sua respectiva liderança apostólica, e não a parte dela. Você observa, quando chegou a notícia em Jerusalém, quando os apóstolos souberam que lá em Antioquia estava se convertendo muita gente, eles pegaram Barnabé e mandaram para lá. Vai lá, Barnabé, cuidar da igreja. Não é, irmãos? E a igreja estava submissa à autoridade apostólica dos apóstolos da igreja que estava em Jerusalém, que era o colégio apostólico de Jesus Cristo. Então, Barnabé e Paulo foram separados pelo Espírito Santo para a obra missionária. Então, Deus já havia chamado Paulo, não é, para ministrar aos gentios e convocou Barnabé para que trabalhassem juntos. Então, enquanto a igreja servia, o Espírito Santo tornou conhecida
a sua vontade, não é? Mandando separar ou designando simplesmente Barnabé e Saulo como missionários. Então preste atenção, irmãos, uma coisa interessante. Algumas colocações interessantes. O Espírito Santo não age à parte da igreja, mas em sintonia com a igreja. O Espírito Santo ele está sempre em sintonia com a igreja. Isso aqui é interessante porque essa semana eu me surpreendi com a colocação de alguém extremamente tradicional, que fala mal dos pentecostais. Quando foi questionado, por exemplo, acerca das línguas estranhas, você acredita na língua estranha que os pentecostais falam? Ele disse, acredito. Mas você acredita que ainda pode haver línguas estranhas hoje? Claro! Qual que é o motivo para não haver? Desde que o modelo seja bíblico, não é? E que isso aconteça com vínculo na igreja. Ele reclamou da moda, né, irmãos, de buscar fama, por exemplo, falando língua estranha. Né? Então, o Espírito Santo se manifesta em uma igreja que é centralizada na palavra de Deus, que ora, que jejua. Né, irmão? Isso aqui é algo primordial. A palavra, a Bíblia Sagrada, a leitura da palavra, o ensino da palavra, o ensino sistemático, né, irmãos? E ali, sistemático e sequencial da Bíblia Sagrada como ela é. Também é uma igreja que ora, uma igreja que jejua. Né? O Espírito Santo fala por intermédio de homens. Então, a igreja de Antioquia recebeu a mensagem que os conclamou para separar 2 dos ativos obreiros para a tarefa que Deus estava conferindo a eles naquela oportunidade. Glória a Deus, né, irmãos? Nós vemos aqui, ó, o modelo da igreja dirigida pelo Espírito Santo. Então, Deus sempre se encarregará de mostrar e nomear, por meio da liderança espiritual constituída, aqueles a quem o Senhor estabeleceu para tarefas específicas. Então, ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele ressalta que o Espírito Santo controla o trabalho missionário do começo ao fim. Ou seja, toda a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo, é direcionada pelo Espírito Santo. Então, Barnabé e Paulo tiveram a chamada reconhecida pela igreja. Então, a igreja confirmou seu chamado, não é? E os enviou para o campo missionário. Então, faz parte do ministério do Espírito Santo, não é? Trabalhando por meio da igreja local, preparar e chamar cristãos para ir a outras partes e servir. Então, esse equilíbrio ele é sadio, não é? E evita extremos. Então, o primeiro é a tendência para o individualismo, não é? Pelo qual uma pessoa alega direção pessoal e direta do Espírito Santo, sem nenhuma referência à igreja. Tem que passar pela igreja. Não é, irmãos? A igreja é a grande comissionada por Cristo para dar continuidade ao seu ministério na terra. Então, a igreja é quem tem autoridade disso. Vale aqui lembrar, por exemplo, eu sou pastor de igreja, e eu só sou pastor porque tem uma igreja que me consagrou e que me reconheceu como pastor. Então, o segundo é a tendência para o institucionalismo, não é? Pelo qual todas as decisões são tomadas pela igreja sem nenhuma referência ao Espírito. Então, da mesma maneira que ninguém pode ser individualista, também não pode ser simplesmente institucionalista. Por exemplo, não pode haver preferidos institucionais. Não é, irmãos? Aqui ressalta-se a obra direcionadora, não é, irmãos? E mantenedora do Espírito Santo de Deus. Então, apesar de não podermos negar a validade da escolha pessoal, ela só é sadia e segura quando ela é vinculada ao Espírito Santo e à igreja através da sua liderança. Então, Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja em Antioquia. Então, a despedida dos missionários foi
precedida por mais uma sessão de oração e jejum. Então, tratando-se de um período de intercessão em prol da obra. Depois, os missionários receberam a imposição das mãos, né, o que, segundo Champlin, era um método usado para a consagração de pessoas a funções oficiais da igreja cristã, desde os tempos primitivos, como uma forma de aprovação e reconhecimento de alguém para uma tarefa específica. Então, como também pode indicar o ato de bênção, de concordância, não é? De identificação com eles para o trabalho, não é? Enfatizando o compromisso da igreja na comissão dos missionários, né? Os recomendando a graça de Deus. Aleluia! Né, irmãos? Que lição maravilhosa, não é? Que ensinamentos grandiosos. Então, Barnabé e Paulo prestavam relatório à igreja de Antioquia. Então, isso aqui é muito interessante também, não é? Então, os missionários, eles haviam passado em vários lugares estratégicos, onde eles enfrentaram muitos desafios e cumpriram com êxito a obra, não é? A missão que foi confiada à mão deles. Ao regressarem, eles prestam contas das atividades realizadas, do sucesso da obra missionária. Está lá em Atos 14, dos versículos de número 24 ao versículo de número 28. Então, o testemunho é algo legítimo e necessário, né, irmãos, para encorajar a igreja e para mostrar à igreja que o que ela fez é algo da parte de Deus. Comissionar, ouvir a voz do Espírito Santo, confirmar com a oração, com a imposição de mãos, né, irmãos? Isso é uma coisa muito bonita. Então, Paulo e Barnabé relatam cuidadosamente, não o que fizeram por Deus, mas o que Deus fez com eles e por eles. Então, Atos 14, 27 diz: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé, não é? Como também fortaleceu a comunhão da igreja local. No versículo 28 de Atos 14 diz: e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, não existe trabalho missionário desconectado da igreja local. Não é, irmãos? Eu conheço missionários, não é? Supostos missionários, que colocaram a mão sobre a própria cabeça, não é, irmãos? E eles não se acham no direito de ter vínculo, com obrigação de ter vínculo ou dar satisfação a ninguém, não é? Então, eles se abastecem na comunhão da igreja e também encorajam a igreja a estar ainda mais comprometida com a obra missionária. Não é, irmãos? Aqui a importância do reconhecimento da igreja que os enviou, da igreja que os manteve na obra missionária. E, por último, eu quero falar do serviço de missões, tá certo? Então, o início das missões cristãs. Então, a narrativa do evangelista Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Paulo e Barnabé pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, que foi o autor do Evangelho segundo Marcos, ele permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, não é? E Paulo, não é? Que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Então, quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegarem a Pergue, né, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Não é? Aquilo ali é o que gerou famosa separação entre Paulo e Barnabé. Por causa desse regresso de João Marcos, o apóstolo Paulo não quis levar ele na próxima viagem, né? Daí a Bíblia diz que Barnabé segue para um lado com João Marcos e o apóstolo Paulo segue seu caminho para outro lado. O roteiro da viagem e atividades missionárias. Então, nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver diversas localidades, não é? Onde as atividades dos missionários
separados, comissionados pelo Espírito Santo, se desenvolveu. Então, nós temos ali, em Atos 13 e 14, nós temos missões em Chipre, em Antioquia da Psídia, em Icônio, Listra, Derbe, e em lugares antigos e novos. Não é? E também temos o regresso à Antioquia da Síria. Então, basicamente, nessas regiões, não é, a obra missionária ela foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado ainda, perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, não é? Contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Então, havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários voltam à Antioquia da Síria, cheios de alegria e ansiosos para contar o que Deus tinha feito, não é, irmãos? Eles com certeza disseram em sã consciência, né, afirmaram ali que a missão foi cumprida, não é? Para a glória de Deus. E aí a prestação de contas, não é? Aí novamente eu quero ressaltar que ao final das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que tinha enviado. Então, eles sofreram perseguições, né, irmão, no cumprimento da tarefa missionária, né? E a equipe, Paulo e a equipe que estava com eles evidenciaram a manifestação de Deus na primeira viagem missionária, onde gentios e judeus creram, aceitaram Jesus, né? Igrejas foram fundadas, curas divinas e libertações ocorreram ali. Então, a obra e a ação do Espírito Santo, ela foi um marco nessa jornada missionária. Então, o grande legado deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios, com certeza. Então, aqui nós aprendemos muitas lições, não é, irmãos? Muitas lições. Dentre as quais eu posso destacar a primeira delas, né, que é a ideia de missionários independentes, né, que responde somente ao Senhor, entre aspas, não é bíblica, tá certo? Então, o apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. E segundo, teremos oposições e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão ao Senhor que nos chamou. Então, por último, nós não podemos esquecer que na obra missionária, né, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que lição maravilhosa, né? Que lição, meu Deus do céu, passaria 2 horas, 3 horas aqui falando sobre essa lição, porque tem muita coisa para falar. Mas eu trago a pré-aula dentro do espaço de aula que eu tenho, que é 1 hora. Então, em conclusão dessa lição aqui, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, não é, que a igreja cristã ela cumpre o seu propósito quando a cultura de missões ela faz parte da sua rotina. Então, a obra missionária precisa estar no sangue da igreja, correr pelas veias da igreja, não é? Então, uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o grande investimento em missões. Não é? Ontem, no culto, tá certo? No culto na minha igreja, no culto de missões, o irmão ele deu um testemunho do seu envio missionário. E ele falando de quanto custava a passagem para ir, muito caro, mas ele disse, olha, Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus me impeliu a voltar lá e dizer, mexa no computador que tem um desconto. E ele disse, daquele valor tão caro, a minha passagem ficou em R$12. Então, a atuação do Espírito Santo, ela
ela se torna notória a favor da obra missionária até em situações como essas. Então, a nossa tarefa de evangelizar, tá certo? É nossa a tarefa de evangelizar, de participar dos projetos missionários da nossa igreja, de orar e jejuar por missões, né? De contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir Jesus. E quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por alma, ele as capacita com talentos e dons espirituais, não é? Para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, que é a missão de ganhar vidas para o reino de Deus. Então, o trabalho missionário, ele possui uma motivação divina, né, a ser realizado e um padrão a ser seguido. Então, como igreja de Deus, nós devemos seguir firmes, né, irmãos, no propósito de cumprir a honrosa missão da evangelização mundial. Agora, com um detalhe, nós devemos sempre seguir os padrões deixados pela palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, o que fazer se não glorificar a Deus depois de uma lição tão bonita, tão maravilhosa como essa, que nós tivemos a honra de estudar agora? Não é? Que Deus abençoe, né, irmão? Que Deus abençoe. O ano está findando, falta aí 2 lições para acabar o trimestre, a lição 13 e a lição 14, e eu quero convidar os irmãos a incentivarem os alunos. Quando chega o final do ano, as pessoas, em alguns lugares, desanimam da igreja, não é? Começam a lembrar do passado, começam a lembrar da família, começam a lembrar de coisas que viveram, que não viveram, que falaram, que não falaram. E nós, na escola dominical, também devemos ser instrumentos para incentivar os nossos irmãos a estarem juntos na igreja, servindo a Deus com alegria. Então, convido os irmãos, vamos para a escola dominical. Temos uma lição maravilhosa para estudarmos esse domingo. Né, irmãos? A igreja, o exemplo da igreja da Antioquia da Síria é um exemplo muito bonito, e o que aconteceu ali é algo que toca o nosso coração, tá certo? E molda o nosso caráter a favor da obra missionária de Deus. Que Deus abençoe, queridos. Desejo uma excelente aula a todos vocês. E se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 13. Paz do Senhor, queridos, e um forte abraço a todos.